é muito importante que eu saiba tratar todos os diferentes de maneira diferente, e não de maneira igual. Quando você atentar para esse gatilho, a sua história na comunicação vai mudar completamente. Um dos grandes problemas é que às vezes a gente quer se comunicar de uma maneira igual para todos, e isso atrapalha muito, não é, a nossa imagem como líder, porque a gente sai alienando as pessoas diferentes. O tema de hoje é os 3 erros de comunicação que acomodam o time. Existem problemas de comunicação que fazem meu time parar, José Rodrigo? Existem. Existem problemas de comunicação que fazem meu time ficar acomodado? Existem. Será que eu estou cometendo algum desses erros? Bem, vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Como é que eu faço para aperfeiçoar a minha comunicação? Deixa eu deixar aqui claro para você uma coisa. Eu vou, de uma maneira muito especial, aprofundar esse tema no nosso evento da Maratona do Líder Inspirador. Mas eu já vou aqui colocar para você 3 coisas que você já pode trabalhar de imediato para que a sua comunicação não deixe a sua equipe acomodada, tá? E ela comece um processo de crescimento, tá certo? Talvez você possa dizer para mim, Rodrigo, eu tenho sim um problema de comunicação. Talvez o seu problema de comunicação com o seu time seja fazer com que o teu time te escute. Você fala e parece que o time não escuta. Talvez o seu problema de comunicação com a equipe seja: eu tenho dificuldades em me expressar com a minha equipe, expor as minhas ideias. É provável. Talvez o seu problema de comunicação seja: você é alguém que tem um pavio curto. Talvez o seu problema de comunicação seja que você já não tem mais paciência com alguns tipos de pessoas. Então, por que isso acontece? Porque às vezes a gente não presta atenção em alguns métodos que fazem com que a comunicação funcione de maneira mais assertiva, tá? E eu quero dizer para você que existem 3 categorias de comunicadores e líderes que se comunicam, que não torna eles inspiradores, mas sim líderes que não fazem a equipe crescer e acomodam o time. Eu quero dizer para você que eu tenho dedicado a minha vida inteira para trabalhar com empresas, gestores, líderes, e falando com empresas, treinando as equipes que eu treinei nas 4 multinacionais que eu trabalhei, com as dificuldades também que eu tive. Eu entendo perfeitamente a sua dificuldade, às vezes, no aspecto da comunicação. Eu percebo que a sua dúvida ou a sua angústia que você venha a ter com comunicação seja algo que eu também senti na pele com as minhas equipes, né? E eu também, na sua pele, ficaria estressada, tenso, preocupado, querendo encontrar soluções para me comunicar melhor com a minha equipe, porque eu entendo que realmente você deseja o melhor para o seu time. Tanto é que você está aqui. Se você não estivesse aqui, né, não teria esse objetivo. Primeiro erro de comunicação que acomoda o seu time. O primeiro erro que eu vejo, que eu cometi, e que muitos líderes que eu vejo nas empresas, com as minhas palestras, mentorias, treinamentos, enfim, é tratar, anota aí, na comunicação, o primeiro erro é tratar os diferentes de maneira igual. Tratar pessoas diferentes de maneira igual. Se comunicar com pessoas diferentes, com perfis diferentes, da mesma maneira. Ok? Então, esse é um erro que a gente tende a cometer. Por quê?
Porque, primeiro, nós temos uma certa dificuldade de investir energia em estudar as pessoas como elas são diferentes. Então, eu vou explicar na maratona do Líder Inspirador, por exemplo, como é você ler pessoas e entender pessoas diferentes. Como é que você faz leitura de gente para você poder liderar de maneira inspiradora pessoas diferentes. Então, isso exige método, exige metodologia. Tá? Então, eu entendo que muitos líderes, eles não sabem como fazer para tratar pessoas diferentes de maneira igual. Por que é um erro? Porque quando você trata pessoas diferentes de modo igual, você tende a superficializar a comunicação. A sua comunicação fica rasa. Você não aprofunda relacionamentos. Você não aprofunda, de fato, aí os elos que conectam, ok? Você da sua equipe. As pessoas tendem a gostar de pessoas que nos tratam de maneira individual. É um gatilho mental do VIP. Então, por exemplo, eu estou com a Kathleen, que é de Volta Redonda. Está lá no Rio de Janeiro. E a Kathleen, ela tem um perfil. Ela tem um prazer em ser tratada de uma determinada maneira. Já a Charlene, lá de Santa Catarina, ela tem também o perfil dela e ela gosta de ser tratada de uma determinada maneira. E um líder inspirador, ele precisa entender como é que ele faz. Não é que ele tem que ter o anseio de querer agradar a todo mundo. Não, não é isso. Ele tem que ter o desejo de se comunicar bem com todo mundo. É diferente de querer agradar a todo mundo. Querer agradar a todo mundo não é se comunicar bem com todo mundo. Ok? Então, se comunicar bem com todo mundo não é agradar a todos, mas se comunicar bem com todo mundo é comunicar-se de maneira compreensível, entendível e assertiva com todos, para que todos saibam qual é o seu objetivo, qual é a tua visão como líder. Então, a primeira coisa é justamente essa. O Fábio Leandro, por exemplo, está aqui, é lá também de Araruama, Rio de Janeiro, ó. Estamos também aqui com o Rio de Janeiro, né? O Fábio. Ele também tem um modo de ser tratado. Então, se a minha equipe tem o Fábio Leandro, a Charlene Miranda, a Kathleen Companati, ok? E eu trato todos os diferentes que eles são de maneira igual, eu tendo a alienar um ou outro. Então, se eu trato bem só a Kathleen, eu vou alienar o Fábio. Se eu trato bem se eu trato de maneira assertiva a Charlene, eu vou alienar a Kathleen. Kathleen, né? Então, é muito importante que eu saiba tratar todos os diferentes de maneira diferente, e não de maneira igual. Quando você atentar para esse gatilho, a sua história na comunicação vai mudar completamente. Um dos grandes problemas é que às vezes a gente quer se comunicar de uma maneira igual para todos. E isso atrapalha muito, não é, a nossa imagem como líder, porque a gente sai alienando as pessoas diferentes. Então a nossa comunicação tem que ser uma comunicação clara, objetiva, porém alinhada com o perfil das pessoas. Tem pessoas que elas gostam de serem tratadas de maneira mais objetiva e rápida. Tem gente que gosta de ser tratada de maneira mais explicadinha. Tem gente que gosta de ser tratada de uma maneira mais educativa. Tem gente que gosta de ser tratado como um professor. Tem gente que gosta de ser tratado como um rei. Tem gente que gosta de ser tratado como uma pessoa carente, tá? Então a gente tem na nossa equipe pessoas carentes, temos pessoas mal amadas, temos pessoas controladoras, temos pessoas dependentes e não dá para a gente se comunicar igual com todo mundo, tá? Então esse é
o primeiro erro. Se comunicar com pessoas diferentes de modo igual. Ok? Segundo erro de comunicação que acomoda o teu time. Por exemplo, ser só um paizão ou ser só uma mãezona. Vou explicar para você. Tomar uma aguinha aqui. Tá? O que é você ser só o paizão e você ser só a mãezona? Sabe aquele líder que acredita que ele só precisa se comunicar bem se for passando a mão na cabeça da equipe, colocando no colo, passando a mão, ok? Passando o pano, colocando no colo, passando a mão na cabeça, passando o pano, fazendo de tudo, andando por ele, pegando na mão o tempo inteiro. É o líder paizão. O líder que evita a equipe de se aborrecer, evita da equipe se frustrar, evita da equipe ficar tensa. Por quê? Porque ele é tão paizão, tão mãezona, só falta botar no colo e começar a ninar a equipe. Essa comunicação é a comunicação que... Por que ela é ruim? Por quê? Porque ela faz com que o seu time torne-se um time bebezão. Todo líder paizão e toda líder mãezona tem uma equipe bebezona ou bebezão. Esse bebê, ele nunca vai querer andar com as próprias pernas. Esse bebê, ele nunca vai querer andar sozinho, fazer sozinho e se desenvolver. Porque o paizão e a mãezona vivem pegando no colo. Então, a equipe se acomoda porque sabe que tem em você, como líder, a figura do paizão e a mãezona que vai salvar você de todo jeito. Tá bom? Vai salvar você de todo jeito. Então, ela se acomoda porque sabe que tem você toda hora, todo momento, fazendo tudo que ela precisa. Então, ela descansa. Então, esse é um erro. Ah, mas eu sou um líder que eu gosto de tratar com carinho, com amabilidade. E uma coisa é uma coisa, já dizia o ditado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tratar bem as pessoas, tratar com cordialidade seu time, tratar com respeito e com carinho, não significa ser babão da equipe. Do mesmo jeito que tem nas empresas equipes que babam o chefe, ou pessoas que babam o líder, né? É o famoso baba-ovo, entre aspas, que vocês conhecem bem. Do mesmo jeito que tem esses, tem também os líderes baba-ovo. Tem também os líderes babões, paizões e mãezonas. Esses líderes prejudicam porque geram um conflito comportamental entre as outras pessoas da equipe. E aí o que acontece? Esse que recebe o paizão e a mãezona, o carinho excessivo, se acomoda, e os outros ficam revoltados porque você é paizão e mãezona com fulano ou com beltrana. E aí eles se acomodam. Então esse é um processo de comunicação complicado. Você se comunicar só como paizão e mãezona. Tá? Você aliena também os outros e acomodam o que recebe e acomodam os que não recebem. Por revolta. Por revolta. Então, cuidado se você está sendo paizão. Cuidado se você está sendo mãezona na sua comunicação. Ok? Erro número 3. O terceiro erro da comunicação que acomoda a sua equipe é agir por impulso. Agir por impulso. Agir por impulso. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que existem muitos líderes. Nossa, mas muitos. Muitos líderes mesmo. Mas muitos líderes. Que eles têm
o que eu chamo de síndrome do escorpião. Síndrome do escorpião. O que é a síndrome do escorpião? A síndrome do escorpião é quando o escorpião, por exemplo, ele pediu carona para o sapo para passar a lagoa, para atravessar a lagoa. Pediu carona para o sapo para atravessar a lagoa. Aí o que acontece? Ele pega e diz para o sapo: olha, sapo, você poderia me dar uma carona? Você me ajudaria? O sapo diz: de jeito nenhum. Você com esse ferrão aí, você vai me matar. Você vai colocar esse ferrão em mim, eu vou morrer. Aí o escorpião diz para o sapo: de jeito nenhum. Você acha, meu amigo, que eu faria isso com você? Você acha que eu faria isso com uma pessoa que tá, com alguém que está me fazendo o favor de atravessar o lago? De jeito nenhum. Pode me levar com tranquilidade, eu vou ficar muito agradecido a você, diz o escorpião. Daí o sapo se convence, coloca o escorpião nas costas e começa a atravessar o lago. E eles vão conversando, falando das árvores, falando do lago, falando de outras coisas, falando da nuvem, do céu. E chegam, de repente, na metade do caminho. Quando ele chega na metade do caminho, o escorpião começa a olhar as costas lá do sapo e começa a ficar com aquele desejo, com aquela ânsia, com aquela ansiedade de quê? De atacar o sapo com seu ferrão. E o sapo vai conversando e o escorpião vai ficando com água na boca, vamos dizer assim. E aquilo vai tomando ele de um impulso e ele não suporta, aponta o ferrão e, de fato, aplica lá o ferrão no sapo. O sapo começa a sentir aquela contração, aquelas dores e grita: meu amigo, por que você fez isso? Eu não estou lhe ajudando. Eu não estou aqui fazendo você chegar do outro lado, lhe apoiando, eu confiei em você. Você não disse que não faria isso? E daí o escorpião olha para o sapo e diz o seguinte: meu amigo, me desculpe, mas eu não pude resistir aos meus impulsos. Eu preciso ser escorpião. E aí o sapo morre, eles afundam no lago e morrem os dois. Morre o sapo e morre o escorpião afogados. O que é que eu digo para você? Eu digo o seguinte, que essa fábula, ela conta uma história de algo muito interessante, da nossa natureza impulsiva, que muitas vezes, por mais que a gente prometa algo, dependendo dos nossos impulsos, se nós não controlarmos como um animal irracional, como um animal que não tem controle das suas emoções, nós iremos de fato perder muitos e muitos resultados e vamos até afundar por conta dos nossos impulsos. Então, um líder que é aquele que tudo ele lida com o impulso, tudo ele se comunica por impulso, ele comete um erro capaz de matar quem está com ele e capaz de matar quem ele é mesmo. Ele prejudica ele e aos outros. Quem age por impulso envenena os outros e se suicida, como aconteceu com esse escorpião. Então, a gente, no nosso cérebro, nós temos um cérebro chamado de cérebro reptiliano, que é o que a gente designa vulgarmente de cérebro de jacaré, que é o cérebro primitivo, o nosso cérebro arcaico, o nosso cérebro responsável pelos instintos, o nosso cérebro responsável por nos proteger, o nosso cérebro responsável pelos nossos impulsos,
pelas nossas necessidades de fome, sede e desejos sexuais. São os impulsos mais primitivos que nós temos. Estão nesse cérebro reptiliano. E os impulsos, quando nós não controlamos ele desde a nossa infância, a gente chega numa empresa, por exemplo, vira um líder e não sabe controlar o cérebro reptiliano. E não controlando o cérebro reptiliano, ele produz comportamentos que faz com que a gente prejudique outros por impulso. E ele também nos prejudique como pessoa. Então, todo líder que se comunica por impulso, ele está agindo com o cérebro reptiliano. Ele não controla a sua natureza impulsiva. Então, o terceiro erro de comunicação que faz a equipe se acomodar é esse. E por que que uma pessoa que age por impulso acomoda a equipe? Porque a equipe descobre que se você como líder age por impulso, ok? Você vai ser agressivo. Se você como líder age por impulso, você vai usar com desdém e não vai considerar nem respeitar as pessoas. E aí o que acontece? As pessoas tendem a se afastar de você.